Sermão 13. As obras e os dons do Espírito Santo. Entre parênteses, João, capítulo 16, dos versículos 5 ao 11. Abre aspas. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade: convém-vos que eu vá, pois, se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas, se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Fecha aspas. O que são as obras do Espírito Santo? Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, está escrito, abre aspas, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Fecha aspas. Nós podemos ver nesta passagem que o Espírito Santo não habita nos corações cheios de confusão e pecado, mas apenas vive nos corações daqueles que creem no belo Evangelho. Contudo, muitas pessoas, em suas confusões e vazios, caem sob a influência de crenças fanáticas, dizendo que querem receber o Espírito Santo enquanto têm pecados em seus corações. O Espírito, recebido em um estado de êxtase fanática, não é o belo Espírito. A obra de Satanás permanece nos crentes do fanatismo, e pessoas fanáticas caem facilmente sob a influência de seus truques e poderes. Mas o Espírito Santo é o Deus que é inteligente, emocional e tem uma vontade definida. Ele trabalhou com Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo na criação do mundo. Nós agora iremos aprender sobre que tipo de obra o Espírito Santo tem feito neste mundo. O Espírito Santo convence do pecado do mundo. Qual é a primeira obra que o Espírito Santo faz? Ele convence do pecado do mundo. As pessoas que são convencidas por ele são aquelas que não aceitaram o evangelho do batismo de Jesus por João e seu sangue na cruz. Ele convence todos os pecadores e convence dos pecados daqueles que não creem no belo evangelho da água e do Espírito. Ele convence o mundo da justiça de Deus. Qual é a segunda coisa que o Espírito Santo faz? Ele testemunha da justiça de Deus e da realização de Jesus, de ter salvo os pecadores dos seus pecados. João, capítulo 16, versículo 10, diz, abre aspas, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, fecha aspas.
nós temos que saber o que significam os justos de Deus na Bíblia. Significa que a verdade de Deus levou todos os pecados do mundo por meio de seu batismo por João e que quem vier a crer nele pode tornar-se justo através da graça de Deus. Jesus foi batizado por João Batista e aceitou todos os pecados do mundo, derramou seu sangue na cruz, ressuscitou e tornou-se o Salvador de todos os pecadores. Este é o belo evangelho que Deus nos deu. Jesus levou os pecados do mundo através da água e do Espírito, segundo a vontade de Deus, e tornou-se o mestre de nossas vidas. O Espírito Santo ajuda as pessoas a crer no evangelho do batismo de Jesus por João e seu sangue na cruz, portanto, os ajudando a receber o perdão por seus pecados. Você deve saber que as obras de Deus na Trindade são complementares. O Espírito Santo trabalha pelo belo Evangelho, fazendo as pessoas crerem no amor de Deus. Ele também garante que o belo Evangelho da água e do Espírito é a verdade. Ele convence o mundo do juízo. Qual é a terceira tarefa do Espírito Santo? Ele destrói as obras de Satanás. Satanás sussurra nos pensamentos das pessoas, dizendo, abre aspas, você pode crer em Jesus, mas pense no cristianismo simplesmente como uma das muitas religiões do mundo, fecha aspas. Satanás tenta impedir as pessoas de crerem no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz, para que elas não possam obter o perdão de seus pecados, mesmo se crerem em Jesus, porque Satanás reduziu o cristianismo para uma religião, abre aspas, comum, fecha aspas. Muitas pessoas caíram, vítimas da decepção de Satanás, que a razão para crer em Jesus é ser uma boa pessoa. Contudo, o propósito real de crer em Jesus é ser nascido de novo como um justo. Você não deve ter uma fé falsa, pois ela não pode te santificar, não importa o quanto creia nele. Se você tem uma falsa fé, não irá conhecer ou ver Jesus claramente em razão das mentiras de Satanás. O Espírito Santo torna-se a garantia da salvação para aqueles que foram salvos por crerem no belo evangelho da água e do Espírito. Todas as crenças daqueles que têm pecados em seus corações são inúteis. O Espírito Santo testifica a verdade do belo evangelho. Jesus foi batizado para levar todos os pecados do mundo e foi crucificado para pagar o salário do pecado. O Espírito Santo testifica desta verdade e aconselha todas as pessoas do mundo a serem perdoadas de todos os seus pecados, crendo no verdadeiro Evangelho. Contudo, devemos ter em mente que o Espírito Santo convence e julga aqueles que não têm o belo Evangelho em seus corações. Todos devem ter uma fé abençoada. O que é uma fé abençoada? É a fé que nos leva a receber a habitação do Espírito Santo através do perdão dos pecados. Contudo, nós vemos muitos cristãos pelo mundo que ainda têm pecados em seus corações, apesar de manterem sua crença em Jesus por um longo tempo.
quanto mais eles creem em Jesus, mais pecadores se tornam. O maior problema que os impedem de ser libertos de seus pecados é que eles pensam que falar em línguas e ter visões são provas de que receberam o Espírito Santo. Eles não estão atentos ao julgamento de Deus por seus pecados. Muitas pessoas neste mundo não conseguem distinguir a obra do Espírito Santo da obra de Satanás. A obra deste último leva as pessoas a um estado de confusão, dando-as crenças e, então, as guiando rumo à destruição. Isto é o que Satanás tenta fazer se voltando contra Deus. Faz as pessoas caírem sob a influência de crenças supersticiosas e as faz suas escravas. Satanás instiga nas pessoas um desejo de experimentar milagres e maravilhas sobrenaturais, fazendo-as pensar que tais experiências são mais valiosas do que receber a habitação do Espírito Santo através da fé no belo Evangelho. Contudo, o Espírito Santo permite que as pessoas vejam o mundo de Deus através da palavra. Por meio dele, essas pessoas vêm a conhecer e crer que Deus criou o homem, que ele as ama e que quer salvá-las. Seu plano para os pecadores foi salvá-los de seus pecados por meio de Jesus Cristo, através do Evangelho, da água e do Espírito, e convidá-los a viver em seu amor pela fé. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, diz, abre aspas, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, fecha aspas. Também, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz, abre aspas, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece, fecha aspas. A obra do Espírito Santo é iluminar o homem na verdade do pecado, da justiça e do juízo, e fazê-los crer nestas verdades. O Espírito Santo os permite conhecer sobre o juízo de Deus e que eles podem ser libertos de seus pecados crendo no belo Evangelho, do batismo de Jesus e seu sangue na cruz. O Espírito Santo dá a eles o conhecimento que ele está dentro deles quando estes têm fé no Evangelho da água e do Espírito. Até agora, nós analisamos as obras do Espírito Santo. Todas as pessoas do mundo podem ter a habitação do Espírito Santo e o amor de Deus quando realmente obtêm o perdão de seus pecados, crendo no belo Evangelho da água e do Espírito. A personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso. Ele possui as características essenciais da personalidade, como intelecto, emoção e vontade. Porque o Espírito Santo possui intelecto, ele sonda as coisas profundas de Deus, entre parênteses, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, e os corações dos homens. Porque o Espírito Santo possui emoção, ele está satisfeito com aqueles que creem na palavra de Deus, mas suspira profundamente pelos não crentes. Também os justos podem sentir
o amor de Deus por meio dele. O Espírito Santo também é chamado de, abre aspas, Consolador, fecha aspas. Isto significa que ele ajuda os justos nas dificuldades e traz vitória a eles, derrotando-os, os seus inimigos. Ele possui intelecto, emoção e vontade, assim como nós, humanos, temos, e habita naqueles que creem no belo Evangelho da água e do Espírito. As obras do Espírito Santo são as seguintes. O Espírito Santo permite que as pessoas percebam a verdade do perdão dos pecados e habita nos corações dos crentes. Sua obra é testemunhar a verdade que Jesus levou todos os pecados da humanidade através de seu batismo e seu sangue. Entre parênteses, 1 João, capítulo 5, versículos 6 ao 8. Ele também consola seus servos e santos em qualquer dificuldade e os fortalece, para que se ergam novamente. Ele mesmo intercede por eles quando não sabem o que deveriam orar. Entre parênteses, Romanos, capítulo 8, versículo 26. E ele dá descanso para os justos na igreja de Deus e os guia para a abundância de sua palavra. Entre parênteses, Salmo 23. A obra do Espírito Santo relatada na Bíblia. O Espírito Santo leva os justos a reconhecerem e crerem na verdade em seus corações e pregá-la para os outros. Abre aspas, toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Fecha aspas. Entre parênteses, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, abre aspas, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas faltará, nenhuma será privada do seu companheiro, porque é a boca dele que o ordenou, e é o seu Espírito que os ajuntou. Fecha aspas, entre parênteses, Isaías, capítulo 34, versículo 16. Abre aspas, sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Fecha aspas. Entre parênteses, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. O Espírito Santo inspirou os servos de Deus a escreverem a palavra de Deus para que pudéssemos lê-la. Ele apresenta às pessoas o Evangelho da água e do Espírito e as faz pregá-lo pelo mundo. Portanto, apesar dos justos poderem sofrer muitas provações em suas vidas, eles estão capacitados a superá-las, graças ao poder do Espírito Santo. Os dons e o fruto do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são as habilidades que ele dá aos santos para espalharem o belo Evangelho de Deus para os outros. Os santos, portanto, se dedicam ao trabalho de Deus com os dons que ele dá, e o Espírito Santo os ajuda a dar glória ao Senhor. Abre aspas. A cada um, porém,
é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, fecha aspas, entre parênteses, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O propósito dos dons do Espírito Santo era equipar os santos com fé e ajudá-los a correr a carreira que estava diante deles, entre parênteses, Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. O Espírito Santo capacita os servos de Deus e os santos para ajudá-los a espalhar o Evangelho. A Igreja de Deus é a comunidade dos santos que são santificados em Jesus Cristo, entre parênteses, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Cada cristão que recebeu o Espírito Santo deve se comportar de acordo com a sua posição e dever, sendo Jesus Cristo o cabeça da Igreja. O Espírito Santo dá percepção espiritual e habilidades para os santos para que possam trabalhar pelo reino de Deus. Ele faz tudo para manifestar a glória do Evangelho que Deus nos deu. Ele diz, abre aspas, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, fecha aspas, entre parênteses, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Os diferentes tipos de dons do Espírito. Existem 9 tipos diferentes de dons do Espírito Santo. Nós podemos ver na Bíblia que estes dons aparecem de variadas formas, para pessoas distintas. Uma grande lista de dons aparece em Romanos, capítulo 12, versículo 6 ao 8. Em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 8 ao 10. E em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Aqui estão os 9 dons espirituais que são relacionados em 1 Coríntios 12. Primeiro, a palavra de conhecimento. Isto nos dá a inspiração espiritual para entender o belo Evangelho da água e do Espírito e nos permite pregar o belo Evangelho. Segundo, a palavra de sabedoria. Esta é a habilidade de resolver os numerosos problemas que vêm sobre a vida dos justos, através das palavras escritas de Deus. Terceiro, fé. O Espírito Santo dá uma fé forte e confiante para os santos, para que eles possam realizar o milagre de salvar almas do pecado e de Satanás. Uma pessoa justa pode ter seus pecados perdoados e curar seus problemas espirituais através do poder da fé. Quarto, cura. O Espírito Santo dá a habilidade de curar as pessoas justas por meio de sua fé na palavra de Deus. Quinto, operação de milagres. Este é o dom surpreendente que permite aos santos realizarem a obra de Deus crendo na palavra dele. Um milagre é algo que acontece de forma sobrenatural, através da fé, excedendo os limites do conhecimento humano da lei natural. Sexto, profecia. Atualmente,
Só aqueles que creem e obedecem à palavra de Deus podem profetizar de acordo com o que está escrito. As palavras de alguém que tem crença, que não são baseadas no que está escrito na Bíblia, não podem ser verdadeiras profecias. Os servos de Deus, que têm a habitação do Espírito Santo, pregam a palavra de Deus e, portanto, edifica e exorta-os a fazer sua obra através da igreja, que é o corpo de Deus. O Espírito Santo deu esta habilidade para os servos de Deus e para os santos. 7. Discernimento de espíritos. Esta é a habilidade de determinar se alguém teve os seus pecados perdoados. É possível que nós sejamos enganados se não tivermos este dom. Porque o mundo está sob o controle de Satanás. Nós só podemos receber este dom crendo no belo evangelho que Deus nos deu e, assim, superar as dificuldades, provações e maldades deste mundo. Uma pessoa justa recebe este dom crendo no verdadeiro evangelho. Ele pode dizer se alguém tem pecado em seu coração. 8. Falar em línguas. A Bíblia nos fala sobre o falar em línguas. Abre aspas, todavia, na igreja eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Fecha aspas, entre parênteses, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Um santo deve saber que é muito mais importante entender a palavra de Deus do que falar em línguas, que a própria pessoa não consegue entender. Ele deveria, portanto, se abster de falar em línguas. 9. Interpretação de línguas. Isto foi dado aos discípulos para permitir que eles pregassem o Evangelho no tempo da igreja primitiva. Hoje em dia, o Espírito Santo espalha o Evangelho através do ministério de tradução e interpretação de mensagens em várias línguas. Não há necessidade de intérprete quando uma pessoa que prega o Evangelho pode falar todas as outras línguas. Contudo, quando nós nos deparamos com as barreiras de línguas, Deus sempre providencia intérprete para cumprir a sua obra. Deus não atrapalha em desordem ou em estado de êxtase. O Espírito Santo atua no belo Evangelho e também leva os santos a traduzir o Evangelho em várias linguagens. O que são os frutos do Espírito Santo? Em relação aos frutos do Espírito, a Bíblia nos fala, abre aspas, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Fecha aspas, entre parênteses, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Primeiro, amor. O verdadeiro amor é para o justo salvar todos os pecadores de seus pecados, pregando o belo evangelho da água e do Espírito, porque as pessoas justas possuem o belo evangelho que é o verdadeiro amor de Jesus. Elas pregam sobre ele e possuem o verdadeiro amor por outras almas.
Segundo, alegria. Esta é a indescritível e gloriosa felicidade fluindo do fundo dos nossos corações quando nascemos de novo. A pessoa justa que foi perdoada por todos os seus pecados tem alegria em seu coração. Entre parênteses, Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Os justos têm a habilidade de compartilhar a alegria com outras pessoas, porque há alegria em seus corações. Terceiro, paz. Este é o coração de conforto que é dado para a pessoa justa, que foi perdoada por seus pecados, tendo fé no Evangelho da água e do Espírito. O Espírito Santo faz os justos pregarem o belo Evangelho da paz. As pessoas que o ouviram estão aptas a levar outras a superar os pecados do mundo e ter o poderoso senso de fé e confiança no dom da salvação. As pessoas justas que fazem a paz entre Deus e a humanidade são chamadas filhas de Deus, entre parênteses, Mateus, capítulo 5, versículo 9, e levam outras a receberem o perdão dos pecados, entre parênteses, Provérbios, capítulo 12, versículo 20. O Espírito Santo faz os justos guiarem as suas vidas e abençoa os outros com paz, espalhando o belo Evangelho. Quarto, longanimidade. Os frutos de longanimidade estão nos corações dos justos, que foram liberados de seus pecados, crendo no belo Evangelho. Nós podemos possuir este fruto adotando um senso duradouro de amizade com o Espírito Santo. Há um coração de longanimidade e paciência nos justos. Quinto, benignidade. Deus teve misericórdia de nós quando estávamos cheios de pecado e nos libertou de todos os pecados por meio do batismo de Jesus e seu sangue na cruz. Nós podemos amar e ter misericórdia dos outros, porque Jesus teve misericórdia de nós e levou os nossos pecados, e porque nós cremos nele e recebemos sua graça. Sexto, bondade. Bondade aqui significa, entre aspas, virtude. As pessoas justas têm bondade e fé no Senhor de todo o coração. Sétimo, fidelidade. Fidelidade significa ter um coração cheio de fé em Deus. A fidelidade vem sob um santo através da lealdade em Jesus. Oitavo, mansidão. Isto significa ter a habilidade de entender completamente os outros e abraçá-los carinhosamente em nosso coração. Os justos têm corações para amar os seus inimigos e orar por sua libertação. Nono, domínio próprio. Domínio próprio é a habilidade de se controlar, de evitar uma vida dissoluta e viver uma vida de autocontrole e temperança. Sendo cheio do Espírito Santo. Qual é o resultado de ser cheio do Espírito Santo? Receber esta bênção permite aos santos viverem como discípulos de Jesus Cristo, unindo-se à Igreja de Deus. O Espírito Santo
habilita os justos a se tornarem instrumentos de justiça e a se dedicarem a cumprir a vontade de Deus. A vontade dos justos é controlada pela vontade do Senhor, e eles dedicam todas as suas posses e talentos para Ele. O Espírito Santo os faz levarem vidas devotadas. Para superar os pecados do mundo com um senso de vitória, alegria, confiança, não de pobreza espiritual, derrota ou frustração. Entre parênteses, Romanos, capítulo 7. Abre aspas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Fecha aspas, entre parênteses, Atos, capítulo 1, versículo 8. A plenitude do Espírito Santo leva os justos a pregarem o Evangelho. O Senhor deu um poderoso senso de fé para aqueles em quem o Espírito Santo habita e deu o direito de se tornar seus filhos. Para aqueles cujos pecados foram perdoados pela sua fé no belo Evangelho de Jesus, entre parênteses, João, capítulo 1, versículo 12. As pessoas justas que se tornaram filhas de Deus através da fé podem pregar o belo Evangelho neste mundo. As pessoas justas têm a habilidade de derrotar Satanás através do Evangelho, pelo perdão dos pecados. Eles também têm o poder de curar doenças espirituais, entre parênteses, Marcos, capítulo 16, versículo 18, de enfrentar os poderes de Satanás, entre parênteses, Lucas, capítulo 10, versículo 19, e de entrar no reino do céu, entre parênteses, Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Essas pessoas vivem com a mesma autoridade, como reis, crendo nas palavras da promessa de Deus. Entre parênteses, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. O Espírito Santo faz as pessoas justas lançarem fora todas as suas cobiças mundanas. Ele também os leva a pregar o verdadeiro Evangelho. Entre parênteses, Gálatas, capítulo 5, versículo 6. O Espírito Santo faz os justos lerem e crerem no belo Evangelho e ensiná-lo aos outros, entre parênteses, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. O Espírito Santo reúne os justos na Igreja de Deus todos os dias, entre parênteses, Hebreus, capítulo 10, versículo 25. O Espírito Santo faz os justos confessarem os seus pecados, entre parênteses, 1 João, capítulo 1, versículo 9, para fazer os seus corações se manifestarem pela luz da verdade, entre parênteses, Efésios, capítulo 5, versículo 13. O Espírito Santo guia os justos para o caminho correto em suas vidas, entre parênteses, Salmo 23. O Espírito Santo
fala para os justos não matarem seus dons. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. O Espírito Santo faz grandes obras através do maravilhoso Evangelho. Entre parênteses, Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. O Espírito Santo faz os justos viverem como discípulos do Senhor, unindo-os à Igreja de Deus. Ele faz os justos viverem vidas espirituais, pregando o belo Evangelho e serem cheios do Espírito Santo. Esta é sua obra através do maravilhoso Evangelho. Entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele está trabalhando nos corações dos santos neste momento. Aleluias!